Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus para poder entregar a mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu peço aos irmãos que estejam já em intercessão por mim, porque foi uma noite de muita batalha, uma noite de muita luta. Eu entendo, que tem a ver com o que nós vamos tratar aqui. E eu peço aos irmãos que, principalmente da intercessão, que estejam orando por mim, porque hoje nós vamos falar sobre o velho homem, o homem da iniquidade, aquele que se opõe ao propósito de Deus nas nossas vidas. E quando nós trazemos palavras específicas e direcionadas para o processo de santificação, para o processo de purificação, nós realmente experimentamos assim uma investida muito grande daquele que se opõe à vontade de Deus, não é verdade? E como é um conhecimento que vai ser trazido para toda a igreja, há um impacto, nisso. E aquele que está trazendo a palavra acaba sentindo isso. Eu pedi ao pastor Vomar para orar por mim, e graças a Deus o Senhor aliviou meu coração, trouxe paz, trouxe a sua graça sobre minha vida, e ouvir a mensagem do Marquinhos foi impressionante e impactante no meu coração, porque quando a palavra de Deus adentra os nossos corações, ela faz o movimento que ela tem poder para fazer, que é o poder de salvar, restaurar e santificar. E nós vamos entender isso hoje, dado que nós compreendemos que nós estamos passando por um tempo de santidade, de santificação, então é bom que nós façamos isso com entendimento, segundo a palavra de Deus. Só me preparar aqui, irmãos. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia aí em Mateus capítulo 6, versículo 6. Um versículo muito conhecido de todos, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito já por nossas vidas. E desde então, ó Deus, eu quero te pedir aqui que o Senhor revista essa igreja com seu sangue poderoso, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, nesse momento de qualquer investida do inimigo para nos atrapalhar a entendermos a sua palavra, sendo que é do seu agrado, ó Deus, que os seus filhos continuem o processo de santificação deles. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa me proteger e me guardar, me ajudando e me auxiliando, pois eu estou plenamente sob a tua dependência, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus. Como eu te disse antes, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja dirigindo os meus pensamentos, o meu entendimento, segundo a sua palavra, assim como o Senhor deseja, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a sua igreja possa ser alcançada por essa verdade e que ela possa ser edificada em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, só testando aqui, amém? Oba, hoje está funcionando bem, graças a Deus. Irmãos, nós estamos dentro de um processo da igreja onde nós estamos numa busca constante pelo avivamento. Mas é impossível que nós alcançamos o avivamento sem que antes não tratemos de alguns aspectos do nosso coração e do nosso interior. E esse texto onde Jesus conclama os discípulos a orar, onde ele diz que os discípulos deveriam ir para o quarto e no quarto buscar o Senhor, porque o Senhor está no secreto e o Senhor vê no secreto. O grande questionamento que eu fiz quando eu estava fazendo a exegese desse texto e a explosão desse texto para eu poder ser atingido por essa iluminação, por essa palavra, eu pude perceber que o meu entendimento a respeito da palavra secreto estava um tanto quanto reduzido. Não que estava equivocado, ele estava raso demais. Ele estava muito aquém daquilo que a palavra cripto significa. Então eu precisei me aprofundar um pouco mais durante esse tempo em que eu fui chamado pela igreja para poder ministrar a palavra. E falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a estender, a me esticar aqui para eu compreender o que o Senhor está querendo dizer com isso.
Então eu tive que visitar muitos pensadores voltados para a área da teologia, para tentar entender e compreender o que esses grandes homens pensavam sobre essa palavra. E eu fiz esse exercício. E então eu fui surpreendido com a verdade do que Jesus queria dizer quando ele usou a palavra Deus está no secreto. Deus vê no secreto. Porque se nós olharmos o texto puramente na língua portuguesa, nós vamos chegar à conclusão de que se trata somente do quarto. Se trata somente do isolamento em que você está a sós com Deus, e nesse momento em que você está a sós com Deus, você se isola daqueles que estão do lado de fora, e ali você se enclausura em privacidade, e você alcança o entendimento de que você está no secreto. Mas o texto não está dizendo que é você que está no secreto. Preste atenção nisso. Releia o texto aí de Mateus 6,6. A Bíblia fala que é Deus que está no secreto. E é Deus que vê no secreto. Isso nos traz aqui uma necessidade de mergulharmos no texto para entendermos de que secreto o Senhor está falando. De qual secreto Ele está falando. E por isso eu escolhi o tema dessa mensagem, no secreto. Foi esse o motivo. Então, para nós avançarmos no entendimento do que é, a palavra de Deus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. A primeira parte desse versículo, ela declara a ação humana em direção a Deus. A ação humana em direção de buscar a Deus. Mas a segunda parte desse versículo fala assim: ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto. Observa que há um ensinamento de Jesus transmitido aos discípulos a respeito do que secreto significa. A palavra secreto em grego, essa parte, a primeira parte, ele está no secreto em grego, é entokripto. É uma realidade onde nós mergulhamos dentro do que é oculto dentro de nós. É aquilo que está oculto aos olhos de quem está do lado de fora. Então, cripto, o sentido de cripto aqui não tem a ver com a geografia, não tem a ver com o local onde o seu corpo está, onde você está, mas sim em quem e com quem você está. O sentido de cripto aqui é um olhar para dentro, é um visualizar por dentro, é enxergar a sua realidade interna e observar que dentro dessa realidade interna há a presença real de Deus. Deus está ali com você. Deus está ali não só presente com você, mas Ele está de modo ativo, olhando tudo o que está acontecendo dentro de você. Então o sentido de cripto passa a ser um pouco mais profundo, onde você olha para a sua alma, para a realidade da sua alma, e o quanto ela foi afetada pelo pecado, e o quanto ela foi adulterada pelo pecado, o quanto ela foi corrompida pelo pecado. A palavra de Deus, quando ela alcança os nossos ouvidos e ilumina o nosso entendimento, ela faz com que nossa percepção tenha capacidade de discernir o que em nós é contrário à vontade de Deus. E sob o choque dessa verdade, nós imediatamente podemos ou rejeitar a palavra ou recepcionar a palavra. A palavra de Deus é poderosa para iluminar o seu entendimento e te salvar e também santificar você. É a palavra que realiza isso dentro de você, do começo ao fim. É a própria pessoa de Deus atuando em você para a sua salvação e para a sua santificação. O que é mais impressionante é que quando a palavra de Deus, ela penetra os nossos pensamentos, ela nos choca com a sua verdade,
e ela mostra a realidade de imundícies do nosso coração, as nossas piores vicissitudes, as nossas piores carnalidades. A palavra de Deus tem o poder de revelar sobre nós, de dentro de nós e para nós, a nós mesmos. Se tem o interesse de Deus em te levar para o quarto, em um lugar separado dos demais, não é para te colocar em cripto, é para não fazer você passar vergonha, nesse sentido. É para você ter disponibilidade para se expor diante de Deus as suas piores devassidões. Porque quando Deus se movimenta em nosso interior, Ele não deixa passar absolutamente nada que esteja fora da vontade dEle. E quando nós temos a coragem de permitir que o Senhor faça esse trabalho, faça esse mover, realize essa obra em nossos corações, o Senhor mostra para nós mesmos o quanto nós fomos atingidos pela corrupção do pecado. E é justamente dentro dessa realidade interior, onde só você e Deus conseguem se observar. E a partir daquilo que o Senhor mostra a você, você consegue perceber que você está em cripto. Você está em um lugar privado. E nesse lugar privado se exibe tudo aquilo que estava oculto. Tudo aquilo que nos causa vergonha, tudo aquilo que nos causa dissabor, incômodo, onde é revelado as mais e piores atitudes que nós já realizamos nessa terra. É um encontro de nós com nós mesmos, porque Deus tem interesse que você saiba de onde Ele está te tirando. Deus tem interesse em te mostrar, em trazer a sua consciência a ação e a obra dele santificadora no seu coração. A transformação vem a partir do olhar de Deus para você. A transformação vem a partir do agir de Deus em você. Mas ela é correspondida por você quando você consente com a verdade revelada. Existe um fenômeno que nós herdamos do Éden, que é um fenômeno que é descrito por um desses pensadores, né, os pais da igreja, fazendo uma ligação da cripto, desse local onde o Senhor está e o Senhor vê. É muito propício para esse momento nós compararmos com o que aconteceu com Adão lá no Éden. Quando Adão pecou e o Senhor esteve caminhando pelo Éden, ao ouvir os passos do Senhor, Adão e Eva se esconderam. Eles se esconderam da presença de Deus. Existe uma síndrome que nós herdamos de Adão e Eva, que é aquela síndrome onde nós não queremos tratar aquilo que o Senhor deseja tratar em nossos corações. E nós fugimos, nós nos escondemos. E eu não estou falando aqui do lugar geográfico. Eu estou falando de você desviar o assunto, de você mudar o teor do que você está tratando com o Senhor, de você se ocupar com outras coisas que não aquilo que o Senhor precisa resolver com você. O processo de santificação é um processo em que o Senhor fará movimentos em seu interior para remover pelas raízes toda a contaminação que o pecado estabeleceu dentro de você. E é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para mergulhar e permitir que o Senhor trate as suas piores devassidões. É necessário ter coragem. Então, quando nós entendemos por que o Senhor transmitiu esse ensinamento para os discípulos, de vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. E outra, Deus não colocou uma condição a respeito da oração. É se você orar. Não é se, é quando. Dando para a gente o entendimento de que
é um ato contínuo, um hábito. É algo continuado, ininterrupto. Não é uma condição. Não é se você orar, mas é quando você orar. Não existe a opção não orar. Há uma necessidade de você ir em busca do Senhor para que Ele possa dar continuidade ao processo de santificação dentro do seu coração. E isso não vai acontecer se você continuar estabelecendo a síndrome de Adão. Há necessidade de você olhar para dentro de si e ver o quanto você tem fugido desse tratamento da santificação que o Senhor tem proposto. Não pense você que não é uma batalha espiritual, meu irmão, porque é uma batalha espiritual. Há uma luta, há uma guerra entre o homem que precisa ser mortificado dentro de você com a sua nova natureza que foi estabelecida em você. Há uma luta, há uma guerra interna, e o Senhor está aí junto com você para fazer você vencedor nessa guerra. Mas se você continuar fugindo, se você continuar se escondendo, nada vai acontecer. Então, quando o Senhor trouxe esse ensinamento para os discípulos, Ele estava orientando, instruindo os discípulos a respeito daquilo que era o principal ministério dele: formar filhos à imagem e semelhança dele. E não é possível se formar filhos à imagem e semelhança de Cristo se em seu interior ainda existam obras que são controladas pelo velho homem. Há uma necessidade de nós irmos em direção ao que Deus tem colocado para nós, mortificarmos o velho homem, encerrarmos seu poder sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E quando falo isso, não é pela força e pelo esforço humano, porque a nossa parte dentro desse processo nos cabe somente a sujeição e a rendição, absolutamente mais nada, porque quem faz esse processo, quem realiza, tanto o querer quanto o realizar, vem do Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Amém? Quando o Senhor nos coloca diante de o seu querer, a sua perfeita vontade, Ele choca com os nossos interesses, Ele choca com os nossos desejos, Ele choca com tudo aquilo que nós aprendemos e fomos habituados durante todo o tempo que nós passamos distante de Deus. Nós estamos viciados, ou somos viciados em fazer a nossa própria vontade, em fazer aquilo que é do nosso agrado, aquilo que é do nosso interesse. E essa palavra, ela traz aqui para nós uma reflexão para que nós possamos nos enxergar dentro desse processo. E o quanto eu tenho cedido ao agir do poder do Espírito em meu coração, em nossos corações. Sabe, irmãos, Marquinhos falou algo agora de manhã que foi impactante para mim, a respeito de que no processo de santificação, ou na jornada cristã, dentro da jornada cristã, é uma heresia você falar que nós viveremos uma vida cheia de respostas de Deus a respeito das questões terrenas. E ele ainda disse o seguinte, que quando nós não entendemos que as dificuldades da vida têm um papel importante no nosso processo de santificação, nós não entendemos a jornada cristã. E eu quero aqui falar algo especial para os irmãos sobre o que aconteceu comigo. Quando estava passando por um período muito difícil da minha vida, eu precisava entender e compreender por que eu me coloquei aqui naquele lugar. Até que ponto eu fui responsável por estar naquele lugar. E quando eu fiz esse autoexame, essa autoavaliação, eu pude perceber que em mim habitava a presença de Deus e o olhar de Deus. Eu pude ver o Senhor se movendo em me mostrar aquilo que em mim ainda não havia sido tratado pela palavra dEle.
E por eu ter dado vazão a essas carnalidades, por eu ter dado vazão a essas vicissitudes, a essas paixões desordenadas, a essas emoções que não foram colocadas sobre o controle e o poder do Espírito, eu me conduzi por um caminho que desagradou ao Senhor, que desonrou o Senhor. Então eu fiz um processo de conversão. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei vocês, mas o trem difícil é esse negócio de se converter depois de velho. O trem difícil. Isso é muito difícil, irmãos. Se converter depois de crente velho é muito difícil. Irmãos, é muito difícil mesmo. Eu falo com o meu coração em contrição. Como que é difícil a gente tirar da nossa mente aquilo que já está cauterizado em nós. A conversão, ela continua. Não é só no momento em que você teve um encontro com Jesus. E eu pude aprender nesse processo em que eu passei que a conversão é contínua. A conversão, ela é um ato de Deus para que eu continue me santificando, me transformando, me moldando aos moldes de um filho que é a imagem e semelhança do primogênito. Não dá para parar por isso. Não dá para interromper isso. Você pode estar lá no mundo, que o Senhor vai te visitar no seu travesseiro e te chama de volta. Não dá para parar. E eu vou falar uma coisa, meus irmãos, não briga com Deus não, viu? Não luta contra Deus não. Não luta não. Eu até preguei na outra mensagem e falei, nem que Ele tem que te fazer pó de novo. Não luta não, porque você vai perder. É uma luta que não vale a pena. Ou até vale, né? Olhando de outro ponto de vista, né, pastor? Durante todo esse processo de conversão em que eu passei a ver que em mim existiam resistências que me impediam de aceitar esse mover do Senhor, sendo eu já crente, eu falei, como que eu tenho que me converter ainda? E o Senhor falou comigo, você não está se convertendo para justificação, meu filho, você não está me aceitando, meu filho, eu estou querendo santificação para a sua vida. Não há possibilidade, meus irmãos, de você amadurecer dentro das maturidades que estão estabelecidas na palavra de Deus, sem que você entenda que o Senhor vai mexer em tudo que está contaminado no seu interior. E quando nós olhamos para esse versículo, Jesus ensinando para esses discípulos, esse versículo, esse ensinamento sobre a cripto, sobre ele estar presente na sua realidade interior, sobre ele estar vendo tudo na sua realidade interior, faz sentido eu entender todos os demais versículos como o versículo de Marcos. Por favor, quero que abra aí. Marcos, capítulo 7, versículo 14 e 23. Marcos 7, versículo 14 e 23. Porque Jesus, quando ele falou sobre ir para o quarto e estar no secreto, porque Deus está no secreto e Deus vê no secreto, ele já havia ensinado aos discípulos alguns outros ensinamentos que na ordem cronológica faz todo sentido. Olha o que Jesus diz em Marcos 7, 14, 23. Está aí, né? Marcos 7, 14, 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus, nesse texto de Marcos, eu peguei o último versículo da perícope, o último versículo do contexto. O contexto de Marcos 7 é o Senhor dizendo que de onde vêm as piores devassidões? É do coração do homem, é do seu interior.
Daí nós entendemos por que o Senhor está em cripto e o Senhor vê em cripto. Mas com qual o objetivo, com qual o propósito? De mostrar a você exatamente quais são as contaminações, as devassidões, as paixões desordenadas que está dentro do seu coração hoje, atuante, operante, e que ainda domina você como filho de Deus, impedindo você de refletir a glória de Deus. Se nós vivemos para o prazer dele, e vivemos para a glória dele, tudo aquilo que em nós impede esse propósito precisa sair, irmãos. Não existe possibilidade de você alcançar a maturidade ou a plena adoção, a ruiotésia, a plena adoção dos filhos, como diz lá em Efésios, capítulo 1. Não existe possibilidade de você alcançar a maturidade espiritual, o ruios, que se reflete em Cristo primogênito, sem que você se iguale a Ele na sua totalidade. Pastor Vomar pregou algo quarta-feira que foi extremamente impactante. Ele falou assim: o Senhor não gosta só de parte não, Ele quer o todo. Entendeu, irmãos? Ele não quer só o seu coração, Ele não quer só a sua submissão, Ele quer você por inteiro, Ele quer a sua alma inteira. E tudo aquilo que está ainda na sua alma, que pertence ao velho homem, precisa sair. Precisa ser removido, precisa ser arrancado. E aqui eu entro com outro versículo bíblico que faz muito sentido para nós. O versículo de Mateus, capítulo 5, do 29 ao 30. Se é para arrancarmos então o velho homem, que se encostou na nossa alma e corrompeu a nossa alma, gerando nela a corrupção do pecado, agora dá para entender por que Jesus usou essa linguagem. Por que Jesus usou essa figura de linguagem? Olhem bem, Mateus capítulo 5, 29 e 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 18, 8 e 9 fala a mesma coisa. Se a tua mão ou o teu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Aí nós vamos lá em Romanos, Paulo ensinando na carta aos Romanos, ensinando aos romanos, que eram os discípulos que estavam ali, e dizendo o seguinte, Mateus, em Romanos 6, capítulo 6, versículos 6 e 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Para que o corpo do pecado seja destruído. Então nós vemos aqui uma linguagem que se une com a linguagem de Cristo. Mas como assim? Eu vou pegar literalmente e arrancar o meu braço, arrancar o meu pé? Ao que nós alcançamos aqui como entendimento, nós percebemos que Jesus estava falando de uma realidade interna do homem velho, que tem braços, que tem olhos, que tem pés, que tem comando sobre o seu corpo físico. E não da literalidade. Ele não estava falando desse corpo, ele estava falando do corpo que habita dentro de você, que representa o velho homem, e que há necessidade de você amputar os membros dele, amputá-lo, removê-lo. Comece por parte, arranque por parte. O que o Senhor está falando é isso. Não arranque tudo de uma vez. Comece com aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração que você precisa abandonar. Sabe, irmãos, uma das coisas que torna mais evidente na vida do crente que ele precisa de purificação é quando ele é colocado em tribulação, é quando ele é colocado em provação. Quando você é colocado em provação, quando você é colocado em tribulação, em sofrimento, você consegue ter uma percepção e discernimento acerca de si muito óbvia, muito clara.
E sabe o que acontece com a maioria de nós? Ao invés de nós olharmos para aquilo que está contaminado em nós, para irmos diante do Senhor para tratarmos em oração, nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o mal que a circunstância causou na gente e paramos por aí. Sendo que o Senhor, segundo o seu soberano propósito, permitiu que você passasse por essa tribulação, por essa provação, por esse sofrimento, justamente para mostrar a você aquilo que já está no seu coração, porque Ele está no secreto, Ele está vendo no secreto, Ele está vendo aquilo que você não está vendo, e Ele quer te mostrar o que Ele está vendo, e que precisa de conserto diante do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, precisamos progredir, passar para o próximo nível de maturidade em Cristo. Em nome de Jesus, a santificação nossa está diante de nós. E nós precisamos simplesmente consentir com o agir de Deus nos nossos corações. E não resistir com o agir dele. E ao estudar esse texto, eu pude perceber que existem vários pais da igreja que falavam sobre esse processo, onde ele descrevia que o entucripto é a tentativa do homem de se proteger do olhar divino, ou a decisão soberana de Deus de velar ou proteger. Vão existir momentos em que você vai querer fugir da presença de Deus para não deixar o Senhor tratar aquele pecado, ou aquela raiz de pecado, ou aquela impureza que só você e Ele sabe que reside aí no seu coração. Mas o Senhor tem interesse, e Ele vai continuar mandando prova, Ele vai continuar mandando tribulação, Ele vai continuar mandando sofrimentos, até que você consiga alcançar o entendimento da verdade, porque a verdade, ela ilumina o nosso entendimento. E quando ela ilumina o nosso entendimento, ela nos mostra para nós mesmos, para que em sinceridade eu possa consertar, ou realizar, ou exercer o conserto diante de Deus. Seja pela confissão de pecados, ou seja para a purificação de toda injustiça. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 João. 1 João 2,9. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu quero que os irmãos voltem aqui em 1 João também, versículo 1. E o versículo 8. Observe o que a palavra de Deus está, a exposição da palavra de Deus e o choque que a palavra de Deus está causando no nosso entendimento, no nosso coração. E ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a você. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. 1 João 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Muitos de nós paramos aqui. Muitos de nós paramos nessa parte do perdão e remissão dos pecados. Meus irmãos, a obra de Deus é completa. A parte seguinte diz assim: e nos purificar de toda injustiça. E às vezes nós estamos dentro dessa jornada cristã,
e não nos atentamos a esses ensinamentos bíblicos, ao que a palavra de Deus pede para que nós observemos, e por falta dessa habilidade, desse hábito em se autoexaminar, em se auto-observar, você é tapeado pelo velho homem, e você começa a ser enganado por ele mesmo, e logo, logo você já está sendo uma pessoa insubmissa, uma pessoa rebelde, um servo de Deus que está entorpecido em seu entendimento por não ter se comprometido com aquilo que o Senhor tem feito na sua igreja. Olha o nível de prejuízos. Olha os prejuízos. Olha o quanto que isso prejudica você em sua progressão espiritual. Não matar o velho homem é olhar para Deus e dizer: a sua obra não é efetiva sobre minha vida. É uma declaração clara e aberta para o Senhor de que você não está comprometido com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus veio para salvar o mundo e formar filhos. E filhos à imagem e semelhança do Cristo. E esse processo existe. E ao mergulhar no entendimento a respeito disso, os pais da igreja nos ensinou que há uma progressão para a morte do velho homem. Há uma progressão, e ela é separada e dividida em 4 partes. A primeira parte é a iluminação do entendimento, que é o que está acontecendo aqui agora. É a palavra alcançando o nosso entendimento, nos revelando onde nós estamos dando lugar àquilo que precisa morrer dentro de nós. Ao invés de darmos lugar para o atuar, o agir e o mover de Deus dentro de nós. E quando nós não somos hábeis em perceber, em discernir esses 2 movimentos, percepção e discernimento, quando nós não somos hábeis em perceber e discernir, nós fraquejamos porque somos iludidos por nossas próprias razões e necessidade de justiça própria. Uma das características mais reais da vida de um crente em Cristo Jesus é ter um coração sensível ao ensino, é em ser ensinável. Quando você começa a trilhar a jornada de um coração endurecido, de um coração resistente à palavra de Deus, olha, irmão, em nome de Jesus, retroceda e se converta em nome de Jesus, se arrependa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se arrependa. Os pais da igreja nos ensinam que quando a palavra de Deus nos ilumina, ela faz com que o nosso entendimento seja chocado pela verdade. E essa verdade nos revela a nossa interioridade, ou o que está dentro de nós, que o Pai já está vendo, porque Ele já está no oculto, Ele já está no secreto. Ele só está trazendo você para esse lugar. Ele quer continuar a obra, Ele quer você no próximo nível. Em nome de Jesus, Ele quer que você progrida para a sua roiatésia. Em nome de Jesus. É quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, revela o pecado, as impurezas ou fraquezas, como um princípio de morte atuando em nós. A contrição e renúncia é a segunda etapa. Aqui o discípulo começa a odiar o que antes amava. É a amputação simbólica dos olhos, mãos e pés que nos fazem tropeçar, ou seja, das faculdades interiores deformadas pelo pecado. Terceiro passo, a mortificação dos afetos. E aqui eu quero abrir um parênteses. O velho homem não morre de uma vez, mas tomamos consciência de que ele é enfraquecido pela obediência, pela oração contínua e jejum. Porque a palavra, quando ela traz a iluminação do nosso entendimento, nos mostrando aquilo que em nós precisa ser
consertado diante de Deus, que requer conserto diante de Deus, há uma necessidade de devoção de nossa parte e piedade da nossa parte, para tratarmos esse vício, essa desordem. Os pais da igreja chamam isso de ascesis, ou ascesis, falando em português, né? Ascesis. E eu vou falar bem breve sobre isso, porque o objetivo da mensagem não é falar sobre a disciplina espiritual, ou o exercício, ou a academia, né? Mas só para os irmãos entenderem, no domínio das paixões, ou seja, dos seus apetites. Quem aqui já ficou indignado? Revoltado? Quem aqui já ficou irado? Com raiva, com ódio? Quem aqui desejou já a morte de alguém? Né, pastor? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, quarta-feira eu tive que pedir perdão muito a Deus, viu? Meu Deus, aquela palavra foi diretamente para o meu coração. Irmãos, a ascese, ela é a academia dos santos. É a academia para que você possa tratar aquilo que Deus mostrou para você que precisa ser tratado. Então Ele mostrou para você, você vai lá e começa o processo de tratamento. Como? Palavra, oração e jejum. Até que você consiga se habituar com essa nova realidade espiritual e remover a realidade espiritual anterior, a do velho homem. A ascese é a ciência da luta espiritual pela qual a alma, com a graça de Deus, como dito pelo Marquinho, porque é a graça de Deus operando em nós, é purificada de suas paixões. A nossa alma foi afetada. O Senhor veio em busca de salvar as nossas almas. E nesse processo de salvação das almas, Ele também quer santificá-las para que ela esteja diante de Deus no céu, assim como Ele é santo. Conseguem ligar os pontos, irmãos? A quarta etapa é a vivificação do novo homem. Aqui, a alma se torna templo do Espírito e a vontade humana começa a agir em consonância com a vontade divina. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sei que Paulo pôde falar isso. E eu sei que em determinadas áreas da minha vida eu posso falar isso. Mas eu estou muito consciente de que existem muitas áreas da minha vida que eu não posso falar isso. Porque eu estou em processo. Eu sou um ser em obras. Pelas mãos de Deus. Amém? Amém. Acredito que o recado chegou. Em nome de Jesus. A progressão da morte do velho homem está na amputação pela raiz de todos os seus membros pela oração que vivifica. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhem-se, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo devido. Lancem, epiripsantes, em grego, lancem. E esse movimento de lançar, meus irmãos, é lançar sem querer pegar de volta. É como jogar uma bola de basquete para fazer o ponto. E só quem interrompe é o adversário. Você não. Você lança com a intenção de fazer o ponto. E sem querer pegar a bola de volta. Então é fazer esse movimento interno com a oração. Senhor, estou lançando sobre o Senhor esta impureza. Estou lançando sobre o Senhor esse pecado. Estou lançando sobre o Senhor essa fraqueza. Daí você entende por que o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo, para as suas fraquezas. Então esse movimento de lançar é algo que Jesus também difundiu entre os discípulos. Que pela oração nós podemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Eu faço um convite aos irmãos a uma oração, onde nesta oração
a vida de Cristo em nós toma forma. Eis que vos convido à oração que mata o velho homem e dá a vida ao novo. Nós temos uma oração na Bíblia que é chamada de proseuxomai. Eu até falei isso um pouco sobre ela. É a oração que Jesus fazia com os discípulos e ensinou os discípulos. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Para encerrarmos, em nome de Jesus. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Assim diz a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Primeiro o Senhor lança sobre nós a sua gloriosa presença. Primeiro o Senhor lança sobre nós a sua palavra, iluminando o nosso entendimento para que nós possamos aprender dele, sobre a santidade dele, sobre quem ele é, e o quanto nós distorcemos dessa realidade de santidade que ele tem, que ele possui. O quanto que a nossa essência foi afetada pelo pecado. E aí nasce então a minha escola de santificação, a minha academia de santificação, para que eu vá em busca, consentindo com o agir dele, batendo e recebendo. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-vos-á. E aí você começa a entender os versículos bíblicos, porque faz sentido. Porque o Senhor tem interesse de nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E o que está acontecendo nesse movimento em seu interior é nada mais, nada menos do que a nova natureza de Cristo sendo formada dentro de você. E aprendei de mim, diz o Senhor, e aprendei de mim. E o que é aprender de mim se não recebermos a sua palavra em nós? Se não encarnarmos a palavra dele em nós? O que é aprender de mim se não deixar com que a palavra penetre o mais profundo do meu ser, as minhas entranhas, para remover toda podridão, toda impureza, toda fraqueza e tudo aquilo que distorce a minha vida da santidade do unigênito de Deus? É pelo poder da palavra em nós que a nossa vida é transformada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Você não percebe o quanto que você, às vezes, é grosseiro e agressivo com as pessoas que estão do seu lado? E isso não tem nada a ver com Jesus. Isso só é você mostrando suas paixões desordenadas, que ainda não estão sob o controle do Espírito de Deus, ou sob o controle da nova natureza de Cristo em você. Isso deveria dizer muito a você. Aí sabe o que a maioria das pessoas, aqueles que têm um pouco de consciência, faz? Ô meu irmão, eu exagerei aqui, só me perdoa. Alguns irmãos que têm um pouco de consciência conseguem chegar nesse estágio, mas a provocação dessa palavra é para que você continue fazendo isso, meus irmãos. Isso é muito lindo. Você admitir que está errado, você confessar que está errado, você buscar o conserto, você buscar confessar os seus erros e ser redimido dos seus erros. É muito lindo, é a primeira etapa, mas falta o e purificar de toda injustiça. Falta você realizar o processo interior. E a chamada nessa manhã é justamente para você amputar o que hoje está vigente dentro de você, que não é igual a Jesus, que não é igual ao Deus que você serve.
E às vezes, irmãos, fazer cirurgia dói. Eu fiz uma cirurgia aqui e doeu. Requer conversão e coragem. Lembra que quando o pastor está pregando aqui à noite, e ele faz o convite para a conversão. E existem muitas pessoas que resistem. Se coloque nesse lugar de resistência, onde o Senhor está nos chamando nessa manhã, para que você deixe Ele amputar aquele pecado que você não consegue largar. Deixe Ele remover o velho homem de você. Em nome de Jesus. Se você percebeu que você está sob rebelião, se você percebeu que você está sobre dissensão, em sentimento faccioso, se você percebeu que você está sob o controle de um vício, seja qual for o vício, no adultério, na pornografia, em entorpecentes, seja qual for o vício, ou até mesmo viciado em sua própria razão. Talvez sua paixão está tão desordenada que você só acredita na sua própria razão, na sua justiça própria. Você está entorpecido disso. Se a sua consciência nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, está se movendo para você se arrepender desse pecado, irmãos, em nome de Jesus, não perca tempo. Faz a oração de troca. Faz a oração onde você recebe a palavra e lança sobre o Senhor. E lança sobre o Senhor o fardo. Lança sobre o Senhor o fardo. Lança sobre o Senhor o jugo. O jugo não é seu. O juízo não é seu. É Ele que tem todo o poder e autoridade. É dele que vem a virtude, a excelência da grandeza é dele. Ele julga em justiça, em retidão. Nós não. Nós não somos capazes, irmãos. Não somos. Vamos nos ater ao nosso lugar de significância nesse processo. Nós só precisamos da graça de Deus, do agir de Deus em nós. Nosso papel aqui é consentir. Nosso papel aqui é se render. E eu oro a Deus para que essa palavra alcance o coração da igreja e a mente da igreja. E que o Espírito Santo complete essa obra em nome de Jesus no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, Pai.